agora chegou a parte boa, onde a gente vai ver como instalar o WordPress, tá? Como a gente já viu nos vídeos anteriores, como registrar um domínio e como hospedar. A gente falou rapidamente também sobre o DNS, tá? O DNS é a ponte entre o registro do seu domínio e o seu host, tá? A sua hospedagem. Na verdade, quando você contrata a hospedagem, você vai receber um e-mail com os dados de acesso. Você, além dos dados de acesso, você vai receber também o acesso provisório. O que é o acesso provisório? O acesso provisório é um endereço que você vai ter enquanto o domínio não foi configurado, tá? Se você já configurou de imediato o domínio, você não vai precisar do acesso provisório. Mas caso você queira trabalhar com a hospedagem antes de configurar o domínio, você poderia até, inclusive, trabalhar com hospedagem sem ter contratado um domínio. Então, para isso que serve o acesso provisório, tá? E pode ser um IP ou um endereço, dependendo da hospedagem que você contrate. Você vai receber também o acesso ao painel de controle. Geralmente é o cPanel, tá? Ou Plesk, ou qualquer um desses. O cPanel é o mais comum. Como eu falei, você recebe também o DNS, ser informado no ato da contratação. Geralmente você também recebe o acesso ao servidor de e-mails. Se você contrata uma hospedagem, por exemplo, compartilhada, você já vai ter um servidor de e-mail configurado lá para você utilizar. Em alguns casos, se você contratar um VPS, um servidor dedicado ou cloud, você pode não ter um servidor de e-mail, aí você vai ter a opção de usar um servidor de e-mail externo ou configurar seu próprio servidor de e-mail, tá? Outra coisa que você vai receber é o acesso FTP. FTP, na verdade, é um protocolo, tá, de internet. Assim como a gente tem o HTTP, você tem o FTP, que é um protocolo que cuida da transferência de arquivos. Então, é a forma que existe de você transferir arquivos do seu computador para o seu servidor, tá? Então, para isso, você utiliza o FTP. Então, qual é a primeira coisa a ser feita? Você precisa configurar o DNS no painel do domínio, tá? Então, se você registrou seu domínio através do registro.br, você precisa entrar lá, acessar a sua conta e clicar no nome do seu domínio. A gente vai poder ver isso daqui a pouco. E você vai configurar esse DNS lá dentro. Depois de editar esse DNS dentro do painel do domínio, você precisa aguardar a propagação, tá? Como eu falei, se você não quiser aguardar a propagação, você pode usar o endereço provisório, mas eu recomendo que você aguarde. O que é a propagação? A propagação é quando você faz a edição lá dos servidores DNS dentro do seu painel. Ele leva um tempo até que essas configurações fiquem efetivas. Na verdade é isso, tá? Ele propaga o seu endereço na internet para que qualquer pessoa do mundo que acesse consiga acessar o seu site adequadamente. Sobre os métodos de instalação do WordPress, existem vários. Você pode instalar o WordPress localmente, que a gente chama de localhost. E aí você geralmente tem que instalar um conjunto de aplicações. Então, se você estiver usando o Windows, você pode instalar um software chamado WAMP, tá? Que na verdade, você instala três principais coisas. Você vai instalar o Apache, que é um servidor web, tá? Ele vai simular um servidor web na sua máquina. Você vai instalar o MySQL, que é responsável pelo banco de dados, e vai instalar o PHP. Tudo junto, na mesma ferramenta. E se você estiver utilizando o Mac, o MAMP. Eu, particularmente, não recomendo que você faça a instalação local do WordPress, a não ser que você seja um desenvolvedor. Se você não é um desenvolvedor, eu recomendo que você instale diretamente na sua hospedagem, e aí você pode instalar um conjunto de plugins que deixa até esse site restrito, tá? Que a gente chama de modo manutenção. E se você quiser fazer experiências, tá? Você pode contratar uma hospedagem gratuita, e existem até algumas hospedagens que são justamente para criar um ambiente parecido com esse localhost, tá? Então é um ambiente que é só para você realmente fazer os testes. Você pode instalar também o WordPress Live, tá? Ao vivo, usando uma linha de comando, dependendo do servidor que você contrate,
Tá? Você pode instalar o WordPress usando o FTP, que é aquele protocolo de transferência de arquivos. Então, nessa modalidade, você teria que acessar o site do WordPress, baixar a última versão e aí você utilizar o FTP para enviar essa versão para o seu servidor. E você pode instalar o WordPress usando um instalador chamado também de OneClick, tá? Que é o que eu recomendo e é o que a gente vai ver nesse vídeo, porque ele facilita demais e é muito rápido de instalar, enfim. Então a gente vai focar em utilizar um instalador. Então vamos à instalação do WordPress. Então só para reforçar aqui, eu vou mostrar você como faz a alteração do DNS, tá? Você provavelmente já criou a conta, registrou o seu domínio. Agora você vai vir em um domínio qualquer, você clica aqui. E aqui embaixo você vai ter aqui, ó, essa guia DNS. E é bem simples, independente do valor que esteja aqui, você pode clicar aqui em alterar DNS e aí você vai fornecer aqui os dois DNS que são informados para você no ato da contratação da hospedagem, ok? Então é bem simples você fazer essa alteração de DNS. Feito isso aqui, você vai clicar em salvar dados e vai aguardar aquele período que a gente chama de propagação. Vamos à instalação do WordPress, propriamente dito. O que você vai fazer primeiro? Você vai acessar o seu painel de controle, tá? Então, eu vou acessar aqui meu painel de controle, geralmente é o seu domínio barra, você vai digitar isso assim, ele vai redirecionar para uma porta 2082, então isso significa que se você quiser agilizar, você pode também digitar aqui 2082, tá? E aí você vai digitar o nome de usuário e a senha que você também recebeu por e-mail. E aí a gente está aqui no painel de controle, tá? Esse painel de controle está um pouco diferente porque eu estou utilizando minha própria hospedagem, tá? Eu tenho um servidor de hospedagem, eu configurei para que ficasse com esse visual flat, tá? Mas as ferramentas são exatamente as mesmas. Você contratando aí qualquer servidor de hospedagem com o cPanel, você vai ter um painel de controle muito semelhante a esse, só vai mudar um pouquinho o visual, tá? E a ferramenta que a gente vai usar para instalar o WordPress se chama Quick Install. Essa ferramenta aqui, ó, Quick Install, que é a mesma, tá? Em qualquer cPanel. E aí o Quick Install ele mudou um pouquinho, tá? A sua versão pode estar um pouco diferente, mas atualmente é assim que ele trabalha. E aí você tem aqui, ó, uma guia chamada OnClick Installs. Aí você vai clicar aqui em WordPress, tá? Ele te dá aqui a opção gratuita, tá? Essa opção Premium aqui é se você quisesse contratar a instalação, tá? Não é o caso. Você vai clicar aqui em Install WordPress e aí você vai selecionar o seu domínio aqui, tá? Selecionou o seu domínio. Neste caso, eu vou instalar aqui, como eu já tenho um WordPress instalado nesse domínio, eu vou instalar ele numa pasta. Você não precisa fazer isso. Então, vou digitar aqui, por exemplo, XPTO e vou botar o mês, tá? XPTO 08-2015. Você não precisa colocar isso. Eu vou colocar aqui meu e-mail, vou botar aqui teste, nome de usuário, eu vou botar Aslan Maciel, primeiro nome e último nome. Só isso, tá? Você vai clicar aqui em instalar o WordPress. Aí ele vai te dar uma mensagem que você pode fechar e aí ele está instalando. Pronto, aqui ó, sua instalação está completa. Clique aqui para ver suas notificações. Então você vai ter aqui ó, as credenciais. Então você já pode fazer login na área administrativa do WordPress. Tá? Então se você clicar aqui, ó, já estaria instalado o WordPress. Tá? Então se a gente tirar aqui essa parte da URL, a gente já tem o WordPress instalado. É muito simples, tá? Muito simples. Se você quisesse instalar via FTP, não tem problema. O que você teria que fazer? Você precisa digitar aqui, ó, br.wordpress.org e aí você vai clicar aqui para fazer o download do WordPress, tá? Da última versão estável. Então, ele é um arquivo zipado e você abriria esse arquivo. Então, tá aqui, tá aberto, tá? Você vai dar 2 cliques aqui para abrir a pasta WordPress. Aí você vai precisar utilizar um cliente FTP, tá? Eu recomendo que você utilize um cliente FTP que se chama FileZilla. Ele é gratuito. E aí, aqui tá a tela do FileZilla.
tá? Ele está instalado, basta você instalar. E aí o host vai ser ftp. O seu domínio. Então vamos supor que fosse m3cs.com.br, tá? O nome de usuário e você precisa digitar a senha aqui. E aí você clica aqui em conexão rápida. Ou se você já quiser memorizar isso aqui, basta você utilizar esse gerenciador de site, tá? Você clica aqui em gerenciador de site, adiciona novo site aqui, insere aqui as informações, ok? E clica depois em conectar ou ok. Então, feito isso, você vai dar aqui, ó, conexão rápida. Então, ele já listou aqui as páginas do meu diretório, tá? Da hospedagem. A gente sempre vai trabalhar nessa pasta aqui chamada Public HTML. Você pode observar que ele criou uma pasta aqui, ó, chamada XPTO08-2015, que foi a da instalação rápida que a gente fez do WordPress. Mas se eu quisesse fazer uma nova instalação do WordPress, bastaria eu pegar aqui esse conteúdo aqui que está dentro da pasta WordPress, do arquivo zipado que a gente baixou. Você dá um Ctrl A para selecionar tudo aqui e simplesmente arrastaria para cá e soltaria aqui. Isso se fosse na raiz, você ia jogar dentro da pasta Public HTML. E se você quisesse criar uma pasta aqui dentro, por exemplo, eu criei aqui uma pasta teste, tá? Você poderia jogar aqui dentro da mesma forma, tá? Então, bastaria arrastar para cá e soltar. Ele ia copiar o WordPress para lá e ia proceder com a instalação, ok? O que seria proceder com a instalação? Você teria que instalar, digamos, manualmente, tá? Você teria que acessar o URL e ele ia te pedir alguns passos, tá? Mas eu recomendo que você instale através do OnClick Install. Então é isso, a gente instalou o WordPress muito facilmente, tá? O WordPress é famoso pela sua instalação de menos de 5 minutos. Parabéns por você ter assistido até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.